Formas das lendas. As três formas de expressão proeminentes na literatura oral maori e polinésia são o recital genealógico, poesia e prosa narrativa. Recital genealógico. A recitação de genealogias, hakapapa, foi particularmente bem desenvolvida na literatura oral maori, onde serviu várias funções na narração da tradição. Em primeiro lugar, serviu para fornecer uma espécie de escala de tempo que unificou todo o mito, tradição e história maori, do passado distante ao presente. Ligava pessoas vivas aos deuses e aos lendários heróis. Citando linhas genealógicas apropriadas, um narrador enfatizou sua conexão com os personagens cujos atos estavam sendo descritos, e essa conexão também provou que o narrador tinha o direito de falar deles. Nas genealogias cosmogônicas, que se descrevera mais adiante, o recital genealógico é revelado como uma verdadeira forma literária. O que parece à primeira vista ser uma simples lista de nomes é, de fato, um relato enigmático da evolução do universo, Biggs 1966-447. Poesia e canção. A poesia maori era sempre cantada ou cantada, ritmos musicais em vez de dispositivos linguísticos serviram para distingui-lo da prosa. A rima ou a assonância não eram dispositivos usados pelos maori, somente quando um determinado texto é cantado ou cantado o medidor se tornará aparente. As linhas são indicadas pelas características da música. A linguagem da poesia tende a diferir estilisticamente da prosa. As características típicas da dicção poética são o uso de sinônimos ou opostos contrastivos e a repetição de palavras-chave. As palavras arcaicas são comuns, incluindo muitas que perderam qualquer significado específico e adquiriram uma mística religiosa. Aos enunciados abreviados, às vezes crípticos e ao uso de certas construções gramaticais não encontradas na prosa também são comuns, Biggs 1966-447-448. Narrativa em prosa. A narrativa em prosa forma a maior parte do material lendário maori. Alguns parece ter sido sagrado ou esotérico, mas muitas das lendas eram histórias bem conhecidas contadas como entretenimento nas longas noites de inverno. No entanto, eles não devem ser considerados simplesmente como contos de fadas para serem apreciados apenas como histórias. O mito Maui, por exemplo, era importante não apenas como entretenimento, mas também porque incorporava as crenças do povo sobre coisas como a origem do fogo, da morte e da terra em que viviam, os cantos rituais relativos à fabricação de fogo, à pesca, à morte, etc., referiam-se a Maui e deram seu poder de tal referência, Biggs 1966-448. Mitos. Os mitos são definidos no passado remoto e seu conteúdo tem muitas vezes a ver com o sobrenatural. Eles apresentam ideias maori sobre a criação do universo e as origens dos deuses e das pessoas. A mitologia explica os fenômenos naturais, o tempo, as estrelas e a lua, os peixes do mar, as aves da floresta e as próprias florestas. Grande parte do comportamento culturalmente instituído do povo encontra suas sanções no mito. Talvez a característica mais distintiva do mito, como distinta da tradição, seja a sua universalidade. Cada um dos mitos principais é conhecido em alguma versão, não apenas em toda a Nova Zelândia, mas também em grande parte da Polinésia. Biggs 1966-448. A compreensão maori do desenvolvimento do universo foi expressa em forma genealógica. Essas genealogias aparecem em muitas versões, nas quais vários temas simbólicos recorrem constantemente. Evolução pode ser comparada a uma série de períodos de escuridão, pu, ou vazios, core, cada um numerado em sequência ou qualificado por algum termo descritivo. Alguns casos os períodos de escuridão são sucedidos por períodos de luz, ao. Outras versões, a evolução do universo é comparada a uma árvore, com sua base, raízes de derivação, raízes ramificadas e pelos radiculares. Outro tema compara a evolução ao desenvolvimento de uma criança no útero, como na sequência, a busca, a concepção, o crescimento, o sentimento, o pensamento, a mente, o desejo, o conhecimento, a forma, a vivificação.
Alguns ou todos esses temas podem aparecer na mesma genealogia, Biggs 1966 para 448. Parêntese que fecha ponto. As genealogias cosmogônicas são geralmente levadas ao fim pelos dois nomes Range e Papa, Pai Céu e Mãe Terra. O casamento deste par celestial produziu os deuses e, no devido tempo, todos os seres vivos da Terra, Biggs 1966 para 448. O primeiro relato completo das origens dos deuses e dos primeiros seres humanos está contido em um manuscrito intitulado Gautama Range, Os Filhos do Céu, escrito em 1849 por Uimaet Ranjikaek, da tribo Ingati Rangiwewei de Rotorua. O manuscrito dá um relato claro e sistemático das crenças e crenças religiosas maoris sobre a origem de muitos fenômenos naturais, a criação da mulher, a origem da morte e a pesca das terras. Uma maneira conectada e sistemática, mas todas as primeiras contas, de qualquer área ou tribo, confirmam a validade geral da versão Ranjikaek. Isto começa da seguinte forma: meus amigos, ouça-me. O povo maori provém de apenas uma fonte, ou seja, de acordo com os europeus, Deus criou o céu, a terra e todas as coisas de acordo com os maori, o céu, Range, e a terra, Papa, são eles mesmos fonte, Biggs 1966 para 448.